Amém, igreja, graça e paz. Eu não poderia começar a nossa palavra de hoje, que é sobre humildade e orgulho, sem primeiro honrar a vida da Mari, que me ajudou a preparar a palavra, me deu alguns conselhos muito bons, honrar a vida da Júlia, minha namorada também, que me ajudou a preparar os slides, então não poderia deixar de estar falando. Irmãos, esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, o orgulho versus a humildade, mas primeiro vamos falar um pouco mais do orgulho, é um tema tão relevante na nossa caminhada cristã, mas tão importante na nossa caminhada cristã, que eu reparei, não sei se todos os irmãos repararam, né, quem está aqui desde ontem conosco, que praticamente todos os pregadores, todos os palestrantes que vieram aqui falaram um pouco de orgulho. A Giselena falou, a Mari falou, o Henrique falou, o pastor Drauzio falou, Moisés falou, e a pastora Lucilene também falou um pouco sobre o orgulho. Então isso é nítido, como o orgulho é uma coisa que assola a caminhada cristã, não só de líderes, mas por muito e muito tempo. Então hoje nós vamos meditar um pouco sobre o orgulho, sobre a humildade, e que Deus venha operar no coração de vocês, assim como vem operado no meu coração. Pode passar, Henrique, por favor. Irmãos, antes da gente ler o nosso texto base, eu trouxe a definição de dicionário mesmo, para a gente poder entender o conceito dessas duas palavras, que diz o seguinte: humilde, na verdade, está certo, que não se valoriza demasiadamente, que não é vaidoso. Humilde é aquela pessoa que não fica se hipervalorizando, que não fica se autovalorizando, que às vezes faz uma coisa tão pequena e tem necessidade de tornar público aquilo e falar para todo mundo e demonstrar que é importante, que foi ele que fez. Humilde é a pessoa que tem essa consciência. E o orgulhoso é aquele que tem atitude prepotente, que tem a vaidade exagerada, aquela pessoa que acha que é melhor que as outras. Exatamente isso. O orgulhoso é aquele que tem certeza de que é melhor que os outros. Não que vocês, irmãos, e eu não podemos ser melhor que os outros em algumas atividades. Eu estou dizendo que a gente não deve se orgulhar por conta disso e se considerar também mais importante que isso. E eu, estudando essa palavra e pensando, entendendo o tanto de promessa que tem, o tanto de garantia que tem na Bíblia, quando se fala de humildade, Provérbios, então, está lotado de promessa para os humildes. Provérbios está cheio de promessa àqueles que são humildes. Eu fiquei pensando, mas Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Mas eu hoje, eu oro muito pedindo sabedoria e peço sabedoria para poder fazer diversas atividades que eu vou executar. Mas depois desse momento, dessa preparação para essa palavra, eu vou começar a orar e aconselho aos irmãos também que orem pedindo humildade ao Senhor para poder fazer toda e qualquer atividade, que eu tenho certeza que as bênçãos que são destravadas através da gente, quando a gente é humilde, são muito grandes. Pode passar, Henrique, por favor? Olha só, eu vou ler esse texto base e depois a gente começa a discutir um pouco sobre ele. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Creio que é um texto bem conhecido dos irmãos e tenho certeza que vai falar com vocês, que diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, olha, observa bem esse texto. Esse texto, ele coloca 4 condições para a gente fazer alguma atividade e nos dá 3 garantias. Vamos lá observar quais são essas condições primeiro. Diz: se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos maus caminhos. Essas 3 coisas, ok. Aqui nós estamos num seminário de líderes, eu creio que a maioria de nós, ou pelo menos deveríamos, nós oramos, nós buscamos a face de Deus, a gente lê a Bíblia, frequenta a célula, vem aos cultos, participa de diversas coisas da igreja. Então, orando e buscando a face de Deus, nós estamos de acordo, afastando os maus caminhos. Tenho certeza que os irmãos cada vez mais têm buscado viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida entregue mesmo para Jesus. Mas e o se humilhar? Muitas das vezes a gente não faz essa etapa, mas ele coloca como 4 condições para poder dar a nós essas 3 garantias, que diz o seguinte:
Dos céus o ouvirei. Quem aqui quer ser ouvido por Deus? Quem quer que seja perdoado os seus pecados? E quem quer que seja curada a sua terra, a sua família, o seu casamento, a sua relação, o seu trabalho? Todos nós. Então, nós precisamos de entender as quatro condições que é nos colocada nesse versículo. Você passa, por favor, Henrique. Eu grifei ali, não sei se os irmãos estão podendo ver, que diz o seguinte: se o meu povo. O que isso quer dizer? Pode voltar, Henrique, por favor, só para a gente poder trabalhar. Se o meu povo. Esse prefixo se, essa palavra se, ela diz o seguinte: se, ou seja, se sim ou se não. Você tem que optar por fazer isso ou por não fazer isso. Eu posso trocar e dizer o seguinte: se você quer que Jesus escute, que Deus escute você, perdoe seus pecados e cure a sua terra, você deve se humilhar, orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, invertendo um pouco a relação para vocês entenderem que é uma escolha. Ser humilde é uma escolha. Você e eu, todos os dias, temos que optar por ser ou por não ser humilde. E Jesus, ele nos ensina nas pequenas coisas, mas bem nas pequenas coisas, como a gente deve ser humilde. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que Jesus ensina como nós devemos escolher os assentos onde nós devemos estar sentando. Ele fala para você chegar e sentar direto com o noivo e com a noiva no casamento, não é isso? Não, ele fala para você chegar e sentar nos piores lugares, porque o dono da festa que vai chegar e vai te chamar para sentar nos melhores lugares. Ou seja, é você quem escolhe de ser humilde, de se humilhar, e é Deus, é Jesus que vai te exaltar. É Deus, é Jesus que vai trazer para você essa exaltação. Pode passar para o próximo slide. O pastor Drauzio falou um pouco sobre isso, mas quem que foi o primeiro orgulhoso do universo? Muita gente pode pegar e pensar que foi Adão, né, que foi pecado, orgulho de querer saber, do distinguir, foi enganado, mas com o objetivo de querer saber. Mas não, o primeiro pecado do universo foi cometido por Satanás, foi cometido por Lúcifer, na eternidade. E ele, totalmente prepotente, totalmente arrogante, quis ocupar um espaço que não era dele. Ele tentou ocupar um espaço que não foi preparado para ele. E é interessante, pode passar, o Henrique, fazendo favor? É interessante que o que a gente pode observar. Esse pecado do orgulho, ele é tão traiçoeiro, ele é tão perspicaz, Satanás é tão perspicaz com esse pecado do orgulho. Por quê? Porque o pecado do orgulho, ele cria uma barreira entre você e Jesus para você não conseguir enxergar que está pecando. Porque o orgulhoso ele tem tanta certeza de que está certo, ele tem tanta certeza absoluta de que ele não está errado, que ele não consegue entender que, na verdade, ele está completamente errado e que ele está caminhando para viver de uma forma errada. Eu vou ler só o restinho do versículo aqui. Olha só o que aconteceu aqui na queda de Lúcifer, aqui, que está escrito em Ezequiel, do capítulo 28, do 12 até o 17. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim de guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso. Satanás ficou o quê? Orgulhoso. Por causa da sua formosura corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos homens, que estaria aqui. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Existem líderes hoje, eu não estou aqui para citar nomes, nem tenho coragem de fazer isso, mas eu sei que hoje tem líderes que a gente vê na internet, pessoas de renome, que estão querendo multiplicar o comércio deles, mas que nós não venhamos ser esse líder. Multiplicar o comércio no seguinte: ele está preocupado muito mais com quantos likes que ele vai ter naquele vídeo de YouTube, quanto que ele vai vender uma publicidade, quanto vai custar um cachê dele para poder fazer um evento, para participar da pregação, do que realmente quantas almas foram que o Senhor recebeu naquele dia, porque realmente o que ele deveria estar inicialmente preocupado. E olha só, em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulho, irmãos, destruiu Satanás. Pegou Satanás, que era um querubim de guarda. Ali vai falar que ele estava cheio de diamante, de berilo, cheio de pedras preciosas. Ocupava um espaço importante na eternidade.
mas o orgulho o tirou da presença de Deus. O excesso de orgulho o tirou da presença de Deus. Muitas das vezes a gente vê que o camarada está lá, está pregando e realmente está tendo palavras bonitas, está entregando uma mensagem bonita, mas ele está muito mais preocupado com outras coisas do que realmente deveria estar preocupado. E às vezes Jesus não deixa essa pessoa cair para não causar um escândalo, porque ela realmente está inspirando e movimentando muitas pessoas. Mas o fim dela, na palavra de Deus, e eu acredito plenamente de Gênesis e Apocalipse, em todas elas, diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição. Essa pessoa, um dia, vai ser destruída. Um dia ela vai ser destruída. Eu creio nisso pelo fato de estar na palavra de Deus. Pode passar, Henrique, por favor? Agora nós vamos começar a entrar no que diz a palavra mesmo, no nosso objeto central da palavra de hoje, que é o maior exemplo de humildade. Os irmãos já devem saber, o maior exemplo de humildade é Jesus. E uma coisa muito interessante, um paralelo que eu fiz, já que nós estamos falando de orgulho e humildade, de Satanás e de Jesus Cristo, é que se um desceu de tanto orgulho que tinha, o outro desceu de tanta humildade que tinha. Só que o outro que desceu de tanto orgulho que tinha, quer nos descer ainda mais, mas o outro que desceu também, fez como homem, de tanta humildade que tinha, ele está com o objetivo hoje de nos levar, de criar um caminho para a gente poder viver na eternidade com ele. Essa é a grande diferença entre Satanás e Jesus. Por isso que nós seguimos a Cristo, pela sua humildade. Henrique, você passa, por favor? E olha só, é muito interessante, porque Deus, ele não pretende nos informar, ele pretende nos formar. Qual que seria a diferença de nos informar e nos formar? Nos informar seria, por exemplo, o período da lei, vamos colocar um paralelo assim. O período da lei tinha lá as leis e a gente sentava e aprendia e tudo mais, e nós devemos sim ser pessoas bem informadas, devemos saber da palavra de Deus, devemos entender o que a palavra de Deus quer dizer para a gente, devemos ser pessoas informadas, mas mais do que isso, mas muito mais do que isso, Jesus quer nos formar, e para nos formar é a partir do quê? É a partir do exemplo, é a partir de entendermos qual que é a diferença, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, e a gente entendendo essa série de coisas todas, entendendo essa série de coisa que Jesus fez, nós vamos nos espelhar a ele e podemos dizer, igual Paulo falava, sede santo como sou santo, mas Paulo não estava falando que ele era o santo, ele estava falando que ele era santo como Jesus era santo, ele era um imitador de Cristo. Então, através desse exemplo de humildade, de liderança, mas principalmente de humildade, a gente pode entender e buscar a ser formado, a ser gerado em nosso coração um caráter semelhante ao de Jesus. Eu vou ler esse versículo, eu creio que os irmãos todos conhecem, mas eu particularmente acho esse poema assim, maravilhoso, eu acho que é um retrato mesmo do amor de Jesus pelas nossas vidas, do exemplo de humildade que ele traz para nós, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou. Vamos lendo comigo aqui. Se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então os irmãos viram que até aqui, até o versículo 8, Jesus, entre aspas, estava só descendo, só se humilhando, só sendo humilde. Agora vamos ler a segunda etapa. Vamos ler a segunda etapa. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
para a glória de Deus Pai. Irmãos, observem bem. No próximo slide, não precisa passar ainda não, mas no próximo slide nós vamos ver que foram 7 momentos em que Jesus se humilhou, 7 momentos em que Jesus foi humilde e depois 7 momentos que ele foi exaltado. Então, irmãos, se nós queremos, e eu quero, eu tenho certeza que os irmãos aqui também querem, serem exaltados no trabalho, em diversas áreas, na vida, no ministério, nós primeiro precisamos de ter um período de humildade. Porque se até Jesus teve, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é cada um aqui para poder falar que não quer passar por esse período de humildade? Tem um pastor que eu gosto de Belo Horizonte, que ele hoje tem um ministério muito bom, uma igreja muito próspera, muito grande, e ele conta que no início do ministério dele, ele chegava pastor de fora para pregar na igreja dele, ele ficava por conta do pastor, buscava, levava, passava a roupa do pastor, fazia comida para o pastor, arrumava tudo para o pastor, mas hoje ele está sendo exaltado, hoje o ministério dele está crescendo. Então, se eu e você queremos ter um ministério, queremos ter uma família, queremos ter um trabalho exaltado, um trabalho positivo, que eu e você também venhamos a ter essa consciência, que nós precisamos de buscar humildade. E como eu falei lá no início, lá no começo, falei, irmãos, peçam sabedoria. Vamos orar? Deus, me dê sabedoria, me dê conhecimento para poder encarar essa situação. Mas fale, Deus, eu preciso de humildade para encarar essa situação, porque se Deus derramar sobre você e sobre eu porção de humildade, não tem... existem promessas na Bíblia. Eu não quis trazer muitos provérbios para poder não ficar muito cansativo a palavra, mas existem diversos provérbios dizendo que a humildade precede a honra, que a humildade traz bênção para a família. Então, leiam provérbios que eu tenho certeza que os irmãos vão receber uma bênção. Henrique, você passa, por favor? Olha só, eu coloquei aqui, do lado de lá, do lado da humildade, os 7 pontos da humildade, que é exatamente aquilo que a gente falou. Se esvaziou, assumindo forma de servo, semelhante a homens, achando forma de homem, humilhou-se, tornou-se obediente, morte de cruz. Então, esses aqui são 7. Os irmãos estão anotando, se vocês quiserem fazer uma atividadezinha aí, coloca aí 1, 2, 3, 4, 5, até os 7 lá. Que eu coloquei 7 pontos aqui, e eu vou ler para os irmãos, mas depois vocês podem completar da forma que vocês acharem melhor, da forma que vocês acharem que combina mais com aquilo que você está necessitando de receber porção de humildade. Se esvaziou. Aí eu vou colocar aqui, ó. Esvazie-se de suas opiniões. Tem gente que não consegue se esvaziar de suas opiniões. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai para qualquer outro lugar, quando chega um trabalho, seja na família, seja dentro da igreja, a gente é cheio de opinião, cheio de certeza absoluta, mas vou cá para falar com vocês que a única certeza absoluta que importa é essa aqui, ó. De resto, não tem certeza absoluta que você tem. Se você tem certeza absoluta de alguma coisa que está contrária à palavra de Deus, pega, engole, mastiga e não mexe com isso não. A certeza absoluta que você tem que ter, que eu e você precisamos de ter, está na palavra de Deus. Olha só, segundo ponto, assumindo a forma de servo, disposto a servir. Irmãos, eu vejo como é interessante quando você se dispõe a servir para alguém, porque quando você se levanta para servir alguém, Deus levanta alguém para te servir. Isso é uma coisa maravilhosa que acontece na sua vida. E as pessoas, quando recebem um serviço, elas ficam felizes, elas ficam satisfeitas com aquilo que está acontecendo. Um breve fato, eu lembro um dia, o Marco estava cantando e ele desceu para poder pegar uma água. E eu fui também pegar uma água. Eu servi a água e ele achou que eu ia tomar. Eu passei para ele, o semblante dele, o sorriso que ele abriu para mim naquele momento, atitude pequena, coisa simples. Eu estou dando um exemplo não para me exaltar, mas para poder mostrar como atitudes pequenas podem transformar relacionamentos, podem transformar pessoas e faz bem tanto para quem está servindo quanto para quem está recebendo. É uma coisa fantástica. Ponto 2, igual a todo mundo. Irmãos, eu estou para falar com os irmãos que se nós estamos aqui hoje, nós realmente reconhecemos que nós somos pior que todo mundo. Nós somos literalmente mendigos que já acham pão. E o mundo lá fora às vezes não achou pão. Então, que a gente venha entender isso. Agora, 4. Achando forma de homem. Ficar e viver com todos os irmãos. Irmãos, nós precisamos de viver como igreja.
Precisamos de viver como igreja é viver durante os cultos, viver fora dos cultos, igual nós tivemos ali essa semana, nesse final de semana, café da manhã, almoço, janta, que bênção que a igreja está proporcionando isso. 5, humilhou-se. Irmãos, Jesus veio à terra e se humilhou, e eu e você, às vezes, nós não estamos querendo ficar sujeitos à mão de Deus, estamos querendo ficar sujeitos à nossa própria mão, sujeitos à nossa própria certeza. 6, tornou-se obediente. Você que não precisa nem de muita explicação, obedeça a Deus, obedeça à Bíblia, obedeça ao seu pastor. Tem pessoas aqui que não são da nossa igreja, mas tem certeza que se Deus te colocou na igreja, obedeça o seu pastor, converse com o seu pastor, obedeça aquela liderança que Deus colocou para poder estar à frente. Se você um dia quer ser uma liderança, obedeça a liderança. E morte de cruz. Morte de cruz, eu até coloquei um versículo aqui, não precisa de abrir, que diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, é todo dia pegar a sua cruz e seguir Jesus, é todo dia pegar aquela dificuldade que você tem, aquele momento difícil que você tem, estar disposto a seguir a Jesus. Eu tenho certeza que isso vai trazer bênçãos para vocês. Então agora, já que nós descemos, você coloca os seus 7 pontos aí em casa ou agora, preenche depois, eu tenho certeza que vão ter coisas. Eu coloquei aqui de forma bem genérica, mas eu acho que alguns irmãos podem aproveitar, outros irmãos podem estar trocando. Os outros 7 pontos vão dizer o seguinte: exaltou sobremaneira, nome acima de todo nome, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessa. Irmãos, você fazendo isso, Deus vai te colocar no lugar mais alto que Ele tem para você. O lugar mais alto que Deus tem para você, você vai chegar, exaltado sobremaneira. Nome acima de todo nome. Irmãos, se você algum dia teve um nome ruim, se você algum dia teve um nome de pessoa que não era boa, uma pessoa que não era respeitada na sociedade, se humilha, reconheça, seja humilde, não seja arrogante, não, que eu tenho certeza absoluta que o seu nome vai ser respeitado, o seu nome vai ser reconhecido. Se dobre todo o joelho. Eu coloquei o seguinte: postura de dobrar os joelhos é da pessoa te reverenciando, a pessoa te reconhecendo. Você vai ser reconhecido na sua sociedade, você vai ser reconhecido no seu trabalho. Aí agora vamos lá: nos céus, na terra, embaixo da terra. Que eles já levantaram até a plaquinha ali uma vez. Nos céus, por Deus vai reconhecer que você é humilde. Na terra, sua família vai reconhecer que você é humilde. Embaixo da terra, digamos, no seu trabalho, em toda língua confessa. Em toda a sua cidade, as pessoas vão falar bem de você, as pessoas vão te reconhecer. Mas por quê? Porque você optou, naquele lá, lembra do se? Se o meu povo, se eu e você se humilhar, lá atrás, eu e você optamos por sermos humildes, optamos por reconhecer, e optamos por estarmos dispostos a estar debaixo da mão de Deus. Aceite isso, que eu tenho certeza que você vai receber muita bênção. Você passa para mim, por favor, Henrique? Irmãos, não precisa de abrir, mas esse texto aí fala dos frutos do Espírito. Então, já que é um fruto do Espírito, a humildade, então que a gente venha pedir a Deus humildade. Eu e você venhamos pedir a Deus. Humildade é uma escolha, sim, mas humildade também é um fruto do Espírito. Então, eu e você podemos chegar perto de Deus e falar assim: Deus, derrama sobre mim humildade. Jesus, eu preciso ser mais humilde na minha sociedade. Jesus, eu preciso ser mais humilde com minha mãe, eu preciso ser mais humilde com meu marido, eu preciso ser mais humilde com meus filhos, eu preciso ser mais humilde com meu chefe, eu preciso ser mais humilde com meus funcionários. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas e comportas de bênçãos para as nossas vidas, porque está garantido na palavra dele, irmãos. Pessoal, eu vou fazer só um teatrinho para poder encenar aqui o que está acontecendo. Aí eu vou chamar aqui. Nós vamos ler um pedacinho da Bíblia, na verdade, eu vou ler, os irmãos podem estar acompanhando. Eu vou fazer um teatrinho. Aí vem cá José, que no caso é Moisés, vem cá Faraó, que no caso é Davi, Luiz Carlos vem cá, que ele é conselheiro do Faraó, Domingos também pode vir cá, que é conselheiro do Faraó. Irmã Rita, por favor, vem cá, que vocês são tudo conselheiro do Faraó hoje. Você vai ser conselheiro do Faraó. Isso. Então, José pode ficar mais ou menos por aqui, ó. José por aqui.
Faraó está aí conversando com o pessoal dele. Você está com o anel na mão já no dedo, Faraó? O quê? Pode deixar cada objeto com cada um. E você põe o colar no peito, por favor. A medalha você pode colocar com você. Irmãos, rapidinho, não vou precisar falar muito da história de... Isso, vai conversando aí. O conselheiro do Faraó tem que estar conversando, eles estão dialogando. Mas é o seguinte, ó, o que aconteceu? José foi levado cativo para Ará, todo mundo conhece a história. José interpretou vários sonhos e José chegou a ser governador do Egito. Os irmãos estão acompanhando até aqui? Está tudo certo? Então tá. Então vamos entender o que aconteceu. E José, o Faraó teve um sonho de 7 anos de muita pobreza, pouca coisa, e depois ele teve um sonho que primeiro ia ter muita fartura e depois muita pobreza. E José interpretou esse sonho e falou assim, ó, você precisa de arrumar um cara para cuidar disso aí, que a coisa vai ficar apertada para você daqui a pouco. Aí, Faraó conversa aí, Faraó, conversa com seus conselheiros. Faraó conversou com a turma dele, conversou com os conselheiros dele. Não, irmão, você não pode conversar com José, não. José tá para o outro lado. Você tem que conversar só com o Faraó. E o seguinte, observa bem que agora você vai começar encenando, hein? Em Gênesis capítulo 41, Gênesis 41, no versículo 41. E Faraó prosseguiu, entrego a você o todo o comando da terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou o vestir em linho fino. Mandou, exatamente, mãe. Esse povo do teatro da CB Paz é uma benção. E para o final, ele fez o seguinte, ele colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Para nessa cena aqui, todo mundo congela. Irmãos, observa. Logo antes dele ser reconhecido, dele virar o governador de todo o Egito, que na época era o maior império do mundo, ele precisou de abaixar a cabeça. Irmãos, talvez aquilo que está faltando para eu, para você, para nós, recebermos a governança sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua história, é se humilhar. Então não perde tempo não, aproveita hoje e começa a se humilhar. Amém? Aí depois aconteceu o seguinte, também o fez subir na segunda carruagem real e frente aos arados, e eu gritando, abra um caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Irmãos, receba essa palavra com muito carinho, com muito amor, porque eu tenho certeza que a gente se humilhar, a gente topar ser humilde, pedir a Deus para ser humilde, traz muita bênção para a nossa vida. Amém?